Pra quem acompanha e quem gosta de uma fofoquinha, nesse domingo saiu um novo episódio de Bluey. Surpresa! E meu Deus, realmente foi uma surpresa. Porque pela segunda vez nessas 3 temporadas tivemos uma cena no futuro. E mais do que isso, uma criança misteriosa, filho de Bluey, com alguém. Mas quem é esse alguém? Fala, gente bonita, eu sou a Mia. E meu Deus, gente, de quem é essa criança? Falando sério agora, vamos analisar nesse vídeo todas as características dessa criança e tentar descobrir quem é o pai dela, levando em conta os 2 candidatos mais importantes, Jean-Luc e Mackenzie. Vamos começar analisando a criança em si. Por mais que ela apareça por alguns milissegundos, podemos ver exatamente como ela é, todos os mínimos detalhes, todas as manchinhas, e isso vai ser muito importante para o veredito que vou dar no final do vídeo, então fica de olho. Nos últimos segundos do episódio, somos apresentados a um cachorrinho filhote, provavelmente da idade da Muffin, com uma paleta de cores que varia de um azul bem clarinho até um azul celeste, com uma orelha levantada e uma caída, e muito mais peludinha do que a própria Bluey era na infância. Agora vamos conhecer nossos 2 candidatos à paternidade. Jean-Luc, um labrador francês que é apresentado na primeira temporada, episódio O Acampamento, e tem o total de uma aparição, mas que mesmo assim tem uma imensa comunidade que acha que ele e a Bluey devem ficar juntos no fim. E Mackenzie, um border collie preto e branco, colega de sala de Bluey, que aparece com muito mais frequência e que tem uma certa rivalidade com a protagonista. Para começo de conversa, já vou desbancar a altura do pelo para identificar o pai, já que em diversos momentos da série foi mostrado que o pelo pode ficar mais curto ou mais comprido como o cabelo humano, e podendo ser apenas uma escolha de visual, então não. Ele ser mais peludinho não faz o Mackenzie ser o pai, até porque nesse mesmo salto temporal podemos ver a Bluey também com mais pelos, exatamente como o filhote. Continuando, vamos falar dos prós e contras de cada um deles. Começando pelo Jean-Luc. De ponto positivo, temos a orelha caída, que encaixa totalmente com essa característica dele. Os tons de azul escuro que encaixam bem com as cores do filhote, principalmente se misturados com as cores da Bluey. Agora, quanto o Mackenzie, temos a mesma orelha caída, que continua encaixando perfeitamente, e um padrão de cores semelhante na posição das marquinhas, mas não temos uma paleta de cores tão semelhante, já que se levarmos em conta a teoria das cores, poderíamos ter um filhote um pouco mais claro, talvez com tons de branco. Mas aí é que vem o plot twist. Talvez esse filhote seja o filho de um dos 2, mas talvez ele não seja de nenhum deles. Vocês conhecem um personagem idêntico a esse filhote, mas muita gente não pensou nela. Sim, nela, a avó da Bluey. Ela tem a mesma paleta de cores do filhote, podendo indicar algo muito mais simples, genética. Nós temos alguns exemplos no desenho de filhos que não se parecem nem um pouco com os pais, como por exemplo o tio Rad, que é um cachorro mais puxado para o amarelo, com pais em tons de azul e cinza. Então não necessariamente teremos uma mistura perfeita de características e cores em uma criança. Mas e agora, Mia? Vamos ficar sabendo quem é o pai ou não? Calma lá, eu ainda não acabei. Vamos desbancar um deles e é agora mesmo. Se prestarmos bem atenção, podemos afirmar que o padrão de cores é inteiramente igual a Bluey, desde as mãozinhas e patinhas mais claras até o focinho também mais claro, sem falar na cauda e corte de cabelo. Mas tem uma cor da paleta de cores, uma única cor que encaixa perfeitamente com a paleta de um dos 2 supostos pais, o azul celeste de um dos lados do rosto, que é exatamente igual ao azul de Jean-Luc. Mas se você ainda não acredita em mim, eu trouxe aqui um fato inédito que ainda não vi ninguém comentando em nenhum lugar dessa internet. Um detalhe bem pequeno, mas que faz toda a diferença. O focinho. Olhem bem, reparem como o focinho do filhote tem um ângulo mais inclinado para baixo. Nem o nariz da Bluey, nem o do Mackenzie são assim. Mas sabe quem tem um focinho exatamente igual a esse? Jean-Luc. E um easter egg ainda mais escondido e que pode ser a chave para desvendar isso é um cão salsicha. Não entendeu? Deixa eu explicar. Assim como algumas animações que gostam de esconder detalhes por aí, os animadores de Bluey têm a tradição de esconder cachorrinhos e salsichas em todos os episódios dos desenhos, e isso acabou se tornando um desafio para os fãs, encontrar todos os cachorrinhos escondidos pelos
episódios. Mas nesse novo episódio, o cachorro salsicha não está tão escondido quanto nos outros, de um jeito que parece até que foi proposital, como se eles quisessem que ele fosse visto. Cada cachorrinho desses tem cores diferentes pelas temporadas, e podemos achar o desse episódio no chão da sala da residência dos Healers, no trecho que se passa no futuro. Um cachorrinho salsicha azul escuro igualzinho ao Jean-Luc. Seria essa uma dica? Um tipo de mensagem subliminar contando para o público mais atento quem é realmente o pai do filhotinho que vemos? Claro que tudo pode ser um truque, e os criadores podem ter propositalmente escolhido colocar características dos dois personagens justamente para deixar essa dúvida no ar, mas quem sabe mais pra frente, com o lançamento de novos episódios, não conseguimos solucionar realmente essa dúvida. Mas o que vocês acham? Quem é o pai do filhotinho misterioso? Comenta aqui embaixo para eu saber qual é o time que está ganhando. Time Jean-Luc ou time Mackenzie? Muito obrigada por assistirem até aqui e hasta la vista!